Oi, oi, como vai você? Bem? Eu espero que sim. Segundo episódio da série Qual é a importância do teatro na sociedade no dia de hoje? Porque a série ela já dura algum tempo, já temos muitos episódios, muitos convidados participaram dessa série. Agora, para o segundo tempo, o segundo ato do dia, eu converso com o Bruno César Oliveira. Deixem-me adicioná-lo. Olha, Carol, queridíssima Carol. Está bem. Que bom que você está bem, Carol. Adorei a nossa conversa. Live salva. Ouço vozes, Tá mas me ainda ouvindo? te ouço, mas ainda não te vejo. O Whats? Às vezes acontece, tem esses lugares de Vamos fantas, lá. fantas, Quer que eu entre de fantas. novo? Vamos tentar de novo. Calma aí. Vai. Fantasmagoria? Fantasmagoria? É assim que a gente fala? Fantasmagoria? Não. Fantas... fanta- Fantasmagórico? Gente, tô dando um bug aqui. Tô dando um tilt na língua portuguesa. Ah, Aê! sim. Adoro o seu começo. Ah, é? Olá, tudo bem? Toma uma xicrazinha. Muito legal, muito bom. Eu Lembra Alan percebi. Castelo? Lembra Alan Castelo? A sua lembrança de Alan Castelo tem isso? Eu percebi que eu sempre, na ansiedade de começar e pensar, vou falar durante no mínimo uma hora com uma pessoa, e às vezes duas, já tiveram vezes 3 horas falando com três pessoas diferentes, a ansiedade de beber, né? E aí eu percebi que sempre quando eu rever os vídeos, a primeira coisa que eu estava fazendo era estar bebendo enquanto ele está Uhum. preparando aqui, verificando se ele vai ficar ao vivo, né, a conexão. E aí eu falei, beber é sempre um ato legal que eu faço sempre, então eu sempre fico, começo sempre bebendo alguma coisa. Ou fazendo É bom, já calma. uma outra loucura. Mas é que eu começo o ritual ingerindo alguma coisa. Com você agora eu fiz tipo um suco de ananás e coco. Hum, E muito bom. começa a conversa nessa doçura. E aí, Bruno, como vai você? Eu vou bem, Alan. Estou aqui em São Paulo. Vim do Rio, estou há um ano aqui em São Paulo. É, aqui batalhando, entrando em contato com várias companhias, faço ainda, continuo fazendo parte da artesanal, não fiz os últimos trabalhos, estava numa migração e para vir para São Paulo. Me formei com Rodrigo Portela, então voltei para a faculdade da Cal, formei bacharel com Rodrigo Portela fazendo Herêndira, do Gabriel Garcia Marques, e vim para cá. Quando me formei, vim para cá. E aqui eu comecei, entrei em contato que seria até uma sugestão para você, se você tiver afim, que é Augusto Marim, que é do grupo Rede de Teatro aqui em São Paulo. Já estava começando uma oficina chamada Corpo Inteligente, que é uma oficina que eu faço um mesclo do Viewpoint com a capoeira Angola. E já faço desde 2012. E aí parei, né? A pandemia parou e a gente está se reinventando no mundo das redes sociais, do online. Eu estava vendo a Nicole falando, né, do Pandas, do projeto dela, e a gente começou um projeto também chamado Daqui de Dentro, que é uma live com interferência do público no YouTube, todo Hum, sábado às 18 horas. Então são essas coisas aí que eu estou falando, desculpa, fazendo, né? passou um mosquito aqui, aí eu tentei ou matá-lo ou pelo menos falar, não venha me picar, que senão eu vou te matar.
Ah, que legal, cara. Que bom. Pô, bacana saber novidade tua, saber por onde você tá. Legal essa possibilidade, né? Eu fiquei muito feliz com essa história da Cal de poder transformar em uma universidade, né? Poder dar esse Uhum. diploma não só a nível profissionalizante, mas a nível, como sempre deu, mas a nível também universitário. Acho muito legal ver várias pessoas voltarem, se formarem um Sim, movimento bonito, né, de pessoas poderem revisitar o percurso delas e reencontrar amigos. Não fazer necessariamente com as mesmas pessoas da turma da época, mas fazer com novas pessoas e ter um novo significado. Esse lugar tão importante, tão bonito que é a Cal, né? A Casa de Arte de Laranjeiras lá no Rio de Janeiro, para quem não conhece só pela sigla. Eu achei bem bonito. E uhum. que bacana, o meu queridíssimo amigo Rodrigo Portela, que está Querido. aqui, fez parte também da série. Temos aí Uhum. a live dele salvo, um cara maravilhoso, né? Eu vi, eu vi. E contemporâneo, né, Alan? Vocês são Uhum. contemporâneos, nós somos contemporâneos, né? Somos. E eu lembro quando a gente estava junto, o Rodrigo estava fazendo um baita movimento em Três Rios, com festivais, enfim. É um cara muito militante mesmo, assim, da arte e do teatro. Muito bom trabalhar com ele também, assim. Bruno, a gente se conhece há alguns anos. Você apareceu na minha vida e eu apareci na sua por volta de 2001, não, 2002, acho que final de 2001, né? É, nesse período. Ou começo de Não, 2002. acho que Acho que foi, era tem começo de aqui, eu acho 2002. que foi 2002. Foi Porque 2002. eu peguei, tive aqui uma pegadinha para você, eu peguei a ata aqui do Não Se Fala com os Muros, que eu redigi junto com o velho Antônio Abujanra no meu ouvido, e eu escrevendo. E aí tá aqui, Visconde de Mauá, 16 de junho de 2001. Nasce o grupo 16 de junho. 2000 e? 1, 2001? 2001. Nasce o grupo Não Se Falam com os Muros. Então foi Neste dia 2001. foi criado um dos grupos mais inúteis da América Latina. Peraí. Calma, Bruno, calma. Sei que você vai ler, Não, mas não vou deixa eu ler, fazer. não. Não, eu quero que você leia, mas eu preciso fazer a introdução. Tá Você bom, vai ler. claro. Claro que você vai ler. Você foi o relator. Você foi o escrivão. Você foi o poeta. Você foi o É, escriturário. Você foi o só cara que escriturário. Você foi o cara que ficou ali canalizando aquilo que estava sendo dito por Antônio Bujanra, que, para contextualizar, foi fazer um filme com uma galera, Parousia, chamado filme, com uma galera, uns jovens maravilhosos, um filme de terror, suspense, terror, em Visconde de Mauá. E lá a gente já estava com o Teatro Glória, o Babu Janra como intendente, eu como coordenador artístico do Teatro Glória, então já tínhamos dado o start no teatro, já tínhamos começado com a primeira estreia da primeira peça da nossa gestão, que era um espetáculo que ele dirigiu, Crimes Uhum. Delicados, com a Anissete Bruno e o nosso saudoso Paulo Goulart, mais a filha Beth Bruno. E aí a gente conseguiu fazer a estreia e o Bujan foi viajar para fazer esse filme. A gente já tinha mais ou menos a programação ali do primeiro semestre da nossa gestão, que era justamente o segundo semestre de 2001, quando a gente entrou. E aí o Bujan volta e me fala: Alain, criei um grupo. Que era na cabeça dele uma resposta direta à Companhia Os Fudidos Privilegiados, onde ele também tinha criado os dogmas, né? Para fundar a companhia e reinventar a companhia algumas vezes. E aí ele veio com isso, gente, que isso, Bijão, você tá louco? Não, estamos no teatro, não tem um grupo, ok. E aí me aparecem umas 40 pessoas num dia, que no dia seguinte já viraram 60, porque a informação corria farta que o Bujan estava criando a companhia de teatro. Não se fala com os muros. E aí eu conheço você quando você vem com essas pessoas ao teatro. Mas antes de virem ao teatro, ainda no bastidor, nos bastidores da produção cinematográfica inédita, porque esse filme nunca saiu,
rodado, mas está no HD, ficou no HD esse filme. Você teve essa oportunidade durante uma pausa nos bastidores das filmagens, o Abujamra fundar o grupo teatral Não Se Fala com os Muros e ditar os dogmas, os preceitos, os fundamentos desse coletivo, que a gente vai falar o quanto tempo ele durou depois, mas nesse dia da fundação você foi o escrivão, o escriturário, o médium que captou Médium, foda. e que você guardou com você e você vai ler pra gente. Alan, são muitos tópicos, chega a 49. Sempre... E ele fez isso dentro da igreja. Ele fez isso dentro da igreja de Mauá. E era aquela voz dele, aquele eco assim na igreja. Aí depois a gente terminou no Hotel Fazenda, onde a gente estava hospedado, né? A equipe estava hospedada. E aí depois eu fui tirar xerox para dar... E ele chamou os técnicos, não chamou só atores, chamou os técnicos do filme, era uma miscelânea. E aí eu fiz o seguinte, Alan, sabendo que ia conversar com você, eu separei, se você me permite, os quais tópicos eu achei parecido com você. Olha aí. Eu achei, pelo que eu lembro da direção, da cabeça artística desse cara que convivia com a Bu. Aí eu falei, pô, vamos ver como é que é isso, como é que tá hoje, porque hoje eu vejo você de rede social. Isso é bom, porque eu revisei muitos aprendizados, alterei, assumi, dei novas respostas, tô nesse processo aí. Vamos ver. Não, aí que tá, você é muito pegadinha, né? Pessoal, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bruno, que a gente vai falar isso depois, mas o Bruno teve a possibilidade de me conhecer artisticamente, então quero ver o que você viu que eu herdei do Abujamra e que ainda dialoga comigo hoje. Fala. Vamos lá. Mandamentos do grupo. Não se fala com os muros para quem entrou agora, nasceu em 2001, mas nunca existiu. Então, calma. Existiu, teve uma... Muita coisa aconteceu graças a isso. Vai. Sim, claro. Inclusive o nosso querido Lino, Alexandre Lino. Então vamos lá. 4. Queremos ser os reis da incoerência. Mário de Sá Carneiro. Vou pular para o 6. Aí eu vou querer que você lembre quem possa ter dito isso. Vanguarda é só para os novos ricos. Nós não queremos um teatro de mandarim. Você entrevistou essa pessoa aí, que é muito fã. Você é muito fã dele. Tópico 11. Durante os nossos espetáculos, os espectadores terão liberdade de usar celulares, bips, laptops, conversar sobre o preço dos tomates, comer pipoca, fotografar com flash, filmar e etc, etc. Tópico 14. Este grupo sabe que se existe tortura, você é o torturador. Se existe um arsenal, você é a arma. Se existe violências nas ruas, você é a violência. 19. Nossos corações estão despedaçados e a lembrança dos prazeres nos enche de desespero. 21. Queremos trabalhar no incerto. 24. Nós somos uma minoria perigosa e barulhenta. 31. Somos Medeia com a alma negra. Leiam Medeia. 35. Claro que o teatro morreu. Olha isso. Mas a morte do teatro não muda a vida. A morte em si não muda a vida. Ela é sempre grosseira, sórdida e imutável. E... 38. Por dentro eu tô chorando, não tá saindo lágrima não. Tá. Muita saudade. Fala. 38. Isso você ouviu isso numa entrevista sua com o Libar e achei tão legal aquela dialética de vocês.
Ordem e progresso, entre parênteses. Fernando Pessoa. 41. Ninguém ri de ninguém. Somos todos medíocres. 48, que é o fim. O absurdo é necessário para tirar você de dentro da sua mente. Boa. Esses são os itens que eu lembrei muito de você, Alan. Nossa passagem, nossa história aí que teve. Lembrei muito de você nessas falas do Abu. Pô, que lindo, cara. Que beleza. Não, várias coisas maravilhosas e emocionante de conectar. Quero muito que você possa fazer uma cópia para mim, para eu ter essa... Eu tenho em algum lugar, guardei, mas enfim, como você tem, você fez, gostaria muito de ter o privilégio de ter um facsímile, né, uma cópia disso. E muita coisa bonita. Poxa, bom, não dá para comentar todas, mas eu tenho muita vontade de fazer um livro de aforismos, as máximas do Abu. Eu conheci o Abu Janra nessas condições, né? Assim, o contato presencial. Eu já tinha visto os espetáculos dele, tinha conhecido a companhia, estava acompanhando os 2 anos. E aí, quando teve um evento que era o lançamento do livro As 1000 melhores frases de Nelson Rodrigues, um compilado que o Rui Castro fez, o Abu Janra, que já estava fazendo o espetáculo de Nelson, falou, ele foi convidado para fazer o lançamento. A família do Nelson veio, foi uma coisa maravilhosa. O lançamento do livro pela Companhia das Letras, e que tinha não só esse livro, mas era uma coleção Nelson que eles tinham feito, os folhetins, os romances, tudo organizado. Era esse o livro era o 10 a coleção 10 volume 10 da coleção, né? Mas nessa ocasião que eu pude participar, não só assistir, não só ficar amigo das pessoas, mas vi falar uma frase. E o Abu Janra adorou, foi o nosso encontro, foi a partir dessa experiência. Então, imaginar de produzir um livro com as máximas do Abu, fazer esse trabalho de as coisas que eu lembro, as coisas que eu tenho anotado, isso que você tem aí tem outras máximas que ele utilizava dentro desses dogmas, mas eu reuni todo esse material. Tenho começado a fazer também, por exemplo, as coisas que ele falava em entrevistas nos jornais, as matérias que eu tenho aqui. Tem várias coisas, se analisar a entrevista que ele falava, como ele se comportava no momento de falar com um canal midiático. Ele também já estava provocando, já estava falando um monte de coisa. Então, reunir esse material dele e poder fazer um livro, fazer uma obra, é uma coisa que eu tenho muita vontade. Bem legal. E um capítulo especial vai estar para o Não Se Falam com os Muros, aproveitando ainda por cima a tua presença, a tua participação nessa história. Pois é, Bruno, aí a gente se conheceu, você veio ali com esse movimento O Bruno falou que a CRI não existiu, eu falei, cara, pera, vou dar a minha versão. Na verdade, o Abu Janra enlouqueceu, no sentido de quero ter o grupo. De certa forma, era uma resposta ao fato dele não estar mais participando da Companhia Os Fudidos Privilegiados, que ele tinha fundado, né? Ele passa a companhia para o João Fonseca. Então, ele vai com essa experiência, com essa ideia de que no Glória, como estávamos eu, ele, mais o nosso querido Cláudio Tiso na produção, mas que também atuava, fazia também espetáculo com o Abu, com o Marquinhos. Eles fizeram um espetáculo juntos. Mas, enfim, com o Eduardo Barata, na parte de direção de produção do teatro, a gente teve ali tinha uma estrutura que a Abu Janra falou, eu vou criar uma nova companhia, eu tenho condições. Só que as coisas que ele queria fazer na cabeça dele, não existia maturidade estética, de linguagem, naqueles corpos, naquela juventude na frente dele. Não era como os Filhos Privilegiados, que as pessoas foram desenvolvendo uma linguagem durante pelo menos uma década. E com diferentes atores, diferentes gerações, né? A gente lê 3 gerações em 10 anos, agora já estamos na 4ª, já é 5ª, porque mesmo sob a direção do João já tiveram 2, 3 momentos da companhia. Então, o Abu Janra, naquela época, ele tinha as possibilidades de inventar coisas com novas pessoas, mas ele ainda tinha os fantasmas e as ferramentas com as quais ele fazia as óperas bufas dele estavam nos corpos dos atores dos Filhos Privilegiados. Então ele
faz alguns ensaios com os jovens do Não Se Fala com os Muros, cria uma efervescência no Teatro Glória de ensaio, de teste de laboratório, mas num dado momento ele olha para mim e fala: Alanzinho, cansei, não quero mais trabalhar não quero fazer mais nada não, faz Só um só o que parênteses, você Alan. quiser. Lembra, só um parênteses. Você lembra que a gente já estava começando a ensaiar uma peça, você lembra? Recorda disso? Que ele mandava entrar várias vezes, anda, conta quanto espaço você está andando até a cadeira, puxa a cadeira. E não eram ensaios de tarde, não. Eram tarde da noite, eram tipo 23 horas depois de acabar. Dos espetáculos, a gente ficava... Exato, e o velho estava lá, entendeu? Dormia, mas estava presente lá. Cara, o Abjan sempre foi ratão de teatro e insônia, e estar no teatro à noite trabalhando era muito mais legal para ele do que outra coisa. E realmente eram ensaios à noite, com um número muito grande de pessoas, e sim, ele realmente começou a criar uma narrativa, um balé, ele estava muito estimulado por isso, mais do que textos. Ele queria realmente trabalhar a presença da quantidade de muitos atores em cena. Ele estava descobrindo também as possibilidades, né, os limites, testando as possibilidades do Teatro Glória, que ele já estava fazendo com o Maricete, com o Paulo, e com a Bárbara. Eu falei Beth Bruno, mas é Bárbara Bruno. Mas ele ali com mais gente, eu me lembro que tinha cadeiras, sabe, tudo era muito Pina-Bausch, tudo era muito teatralizado, operístico, né? Fez muitos testes, mas no fim ele falou: Alan, faz o que você quiser, eu não quero mais. Você lembra qual era a obra que ele já estava trabalhando? Eu lembro. Você lembra? E a gente até correu atrás da autora. As Ovelhas? Não, era Inferno, da Patrícia Mello. Teve um momento Patrícia Mello, Inferno. Não é? Que a gente até quase fez uma força de produção para os direitos e coisa e tal, que ia ser o reizinho, coisa da favela, a ascensão do reizinho na favela. Teve esse momento também. É que também teve um momento, As Ovelhas, que era um texto italiano que o Lino tinha traduzido, que o Abujamra no momento ficou interessado. Tinha essas coisas que ele queria fazer da cabeça dele, não sei, era um laboratório mesmo, mas ele, acho que, não sei, acho que teve senti que teve esse embate íntimo, né, do desejo, da potência do desejo contra a funcionalidade, né, a capacidade de realização. E aí para ele era muito, muito grandioso. E ao mesmo tempo tinha outras coisas, caiu outra coisa. Tipo assim, ele não transmitiu para mim remorso, entendeu? Como falou assim, não vai dar pra fazer. Não, tranquilo. Então, acabei, eu fiz, tá feito, já foi. Como se assim, eu já dei minha contribuição, já provoquei eles, já sabe? Para eles é isso, tem que fazer outras coisas e tal. Faz o que você quiser. E aí largou na minha mão, meio que como um desafio muito bonito, porque ele já sabia que eu já tinha o elenco do Patativa da Saré, que era a minha companhia que eu criei ainda quando eu estava no Fudidos Privilegiados. E aí a companhia que eu trago para o teatro fala assim, olha, tem essa peça aqui que eu fiz com eles, tal, tem esse grupo. Ele, então faz uma peça com o teu grupo. Então, ele estava criando o grupo dele. Nossa, assim, ele estava criando um grupo para ele. Eu tinha um grupo para mim. E ele fala para mim, eu já tinha um grupo de 10 pessoas, um elenco de 10 pessoas no Patativa. Ele olha para mim e fala assim, pega essas pessoas aí, faz o que você quiser. Eu falei, gente... E eram 45 pessoas chegando mais, né? Sim, chegando mais, sim, em ascensão. Acabou. Não, vai lá, tá rolando um teste para uma nova companhia aí, chega aí. Cola lá no Glória, super acessível, todo mundo, a porta aberta, todo mundo entrava. Não tinha conceito de segurança, né? Qualquer pessoa poderia entrar ali. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A senha era uma nova companhia. Mas aí, Bruno, a gente se conheceu. Você lembra do dia que eu falei para vocês, que eu vim anunciar para vocês a realidade, que não existia mais essa pesquisa de Não Se Fala com os Muros, mas que eu ia abrir um ateliê, um workshop para a gente trabalhar durante uma semana, e que no final o máximo que eu poderia fazer não era ficar com um grupo que não tinha sido não era eu que tinha criado, né? Gente, o Abujamra criou e acabou, eu não tenho nada com isso. Amo vocês, mas eu não posso
herdar isso. Já tenho uma Herdar companhia com 10 pessoas, né? Tipo, acho lindo. Aham. Mas a minha proposta foi essa, né? Eu falei, bom, eu não posso herdar todo mundo, mas eu posso dobrar minha companhia. Ao invés de ter 10, a gente pode ter 20. Então, posso fazer um workshop com todo mundo e selecionar 10 pessoas para virem trabalhar comigo no espetáculo que estava no repertório, que era Patativa, que foi o que a gente fez, né? Todo mundo, Uhum. todos os personagens viraram, tinham 2 atores fazendo, a gente expandiu a possibilidade de apresentações do espetáculo, mas também foi essas pessoas que constituíram os outros espetáculos dessa companhia, né? Como é que foi para você essa experiência de ver o final do Não Se Fala com os Muros e dessa oportunidade de trabalhar comigo? Alan, a experiência do Parousia, que é um filme que o Abu falava que era um filme maldito, porque não podia mexer com certos dogmas ali, e a gente estava mexendo com exorcismo, brincando com religiões afro, e sem muito aprofundamento na visão dele, e deram várias... a gente teve várias situações no set bem estranhas. Era uma grande experiência já lá. Quando ele cria esse grupo, quando ele, lá em Mauá, ele reúne a molecada, ele marca um horário para conversar e faz uma ata, delega funções, coloca apelidos em certas pessoas. O Bruno Ferrari era o Gavião, porque ele, na cabeça dele, fantasiosa, ele pegava tudo, ficava com quem ele quisesse. Eu sou o falso carisma. Então ele não lembrava os nomes. Ele ia criando essas nomenclaturas. E aí eu já estava muito assim, eu era muito jovem, então para mim já era muito incrível aquilo ali. Aí vem pro Rio. Quantos anos você tinha em 2001? Não sei as contas agora. Eu acho que eu tinha 22, 21 para 22, uma coisa assim. Não lembro. Mas era essa faixa etária. E aí, quando vem para o Rio, vejo aquela multidão, eu sempre gostei de grupo, né? Eu sempre tive com grupo, eu fiz parte da AMOC, eu fiz parte da Atores de Laura. Eu nunca tive sozinho, eu sempre tive em coletivos. Por mais que eu não tivesse no coletivo principal, eu sempre tive em companhias. Isso é uma trajetória minha que eu gosto muito, eu nunca tive solo. Então, quando vem para o Rio, e aí tem aqueles ensaios de madrugada, perdi 2 bicicletas, né? Roubaram, né? Na saída do Glória, roubaram. Eu ia à noite, roubar, furtar. Né? E assim, lembro das coisas assim muito latentes, assim. E aí, quando vem essa decisão, eu meio naquele momento já sabia que não iria acontecer aquela multidão. Como ele diz, né? Como ele dizia, era uma seleção natural, né? Não se importa porque é uma seleção natural. As pessoas vão saindo, vão querendo sair porque é exaustivo, enfim. A arte é para os fortes, né? E aí, quando vem a questão que você seleciona, eu não lembro exatamente se você ficou com todos, ou você selecionou de uma galera um grupo. Não, você selecionou uma galera, uns 15 ou 10, e desses 10 você ia tirar mais um pessoal. Não? Não, foi maior. Na verdade, eu propus isso para todos os 50 do Não Se Falam com os Muros. Tá. Aí a galera, sei lá, teve a seleção natural de todo mundo que ficou frustrado e falou, não, obrigado, foi uma parada com a Bu e não vai ter. Aí, sei lá, foram embora uns 15. Aí, tipo, 35 falaram, o que é isso aí que você tá falando? Eu falei, caraca, uns 30, 35. Olha, vamos passar uma semana juntos, trabalhando, vocês me conhecerem. E aí, no final, de começa de segunda a sexta, no final, eu seleciono 10. E aí, desses 35, eu selecionei 10. Eu não sei quanto tempo a gente ficou de workshop, Uma semana, eu lembro que 5 dias. Que eu não tinha certeza. Eu lembro que a gente pesquisava muito a sociedade no sentido trabalhava a violência. Lembro muito trabalhando as músicas, as letras do Rapa. Exatamente. Crônicas sociais naquele momento, né? Conflito favela, comunidade. Favela, asfalto,
da cidade, essa junção, e era muito instigante. O processo em si era muito instigante, então ali naquele momento de uma semana, para mim já era uma companhia, não tinha aquilo como um teste, porque era um grande workshop. Se isso aqui não vai acontecer, tá tudo bem, tá tranquilo, todo mundo aprendeu e vamos seguir a vida. E aí eu lembro no final, aí você pode me recordar que eu não lembro exatamente quando você dá o veredito de quem fica e quem não fica, assim. Isso eu não me recordo exatamente. No último dia, na sexta-feira, no último dia. Aí você fala para todo mundo, você abre para todo mundo? Eu explico, olha, eu vou selecionar essas 10 pessoas, algumas pessoas que eu não pude selecionar, que eu não optei por selecionar, mas que estavam lá, que estavam engajadas, eu transmiti um pouco qual era a necessidade que eu via do grupo, porque eu já tinha 10 atores, então de alguma forma, e os meus 10 atores ficaram enlouquecidos, imagina. Imagina. O Alan tá dando workshop que a gente não pode fazer, porque ele vai selecionar 10 atores para entrar na nossa companhia. Então, pois é. Eu tinha esse diálogo, e aí eu explicava que para que esses 10 estão chegando, de alguma forma eles tinham um lado complementar, e que é dialogar com os 10 que já estavam. E aí algumas pessoas que eu vi que estavam realmente a fim de fazer, que tinham possibilidade, mas que não entravam nos 10, eu tentei explicar um pouco, mostrar o caminho e falar um pouco que eu achava legal da pessoa também. Então, tiveram algumas pessoas que infelizmente eu não pude absorver. Até falei, bom, não sei, de repente essas 10 que acabam saindo aqui, eu sempre vou ter 10 vagas, então pode ser que alguém entre, mas no final não. Os 10 que ficaram realmente integrados, bem integrados com a companhia, com os 10 anteriores. E ainda tinha um espetáculo concebido, né? A Patativa da Saré. Vocês já tinham... Já estava no repertório. Né? Já estava com o repertório completo, e entrariam esses outros, que você falou 10, né? Para compor uma companhia que a gente nem sabia o que nós iríamos fazer, né? Era pelo conceito da crença, do acreditar naquele processo, em confiar em você, porque você era sempre um artista muito excêntrico, no meu ponto de vista, mas sempre muito contundente, sempre muito realizável. Era uma loucura, mas era realizado a parada, entendeu? Não tinha dispersão sobre a insanidade do pensamento. Não, era concreto, era feito. E era incrível isso. E acho que a gente permaneceu. Eu tive a sorte também de fazer o Patativa da Saré. E foi um marco. E eu sempre dei muita sorte porque eu entrei viajando, né? Eu entrei rodando. Tudo que todo mundo quer num trabalho é poder conhecer os outros estados, fazer para as outras plateias. Eu entro nesse momento. E foi um marco. E foi um marco, Patativa da Saré, um marco assustador, assim. Eu lembro que eu fiz agora a Cal, né, acabei em 2019, em agosto, e eu falei sobre Patativa da Saré em alguma situação, não sei se foi com o Daniel Schenker, não sei, um professor, Daniel Schenker. E aí eu estava questionando essa coisa da faculdade de não ter uma visão sobre teatro infanto-juvenil, de não ter uma cadeira, ter uma conversa sobre teatro infanto-juvenil. E aí eu fui falando e falei do Patativa da Saré, e na hora, não só ele, mas os mais velhos da sala, quem não viu, tinha ouvido falar. E era um marco. E aí, curiosamente, eu estava na Resistência Companhia de Teatro, que era a sua companhia da época, e fazendo Patativa, e, entre aspas, não ter essa competição, e quem ia de confronto à Resistência era Artesanal C de Teatro, na época, uma das companhias. Companhia de teatro infanto-juvenil. Tem 23 anos, eu trouxe até o catálogo aqui de 23 anos para te mostrar. A gente foi para a China em 2018, gente, 2018, não foi agora, e a gente fez O Homem que Amava Caixas lá, ficamos um mês lá. Mas aí, curiosamente, eu tô na Artesanal, né? Isso é surreal, essas histórias. Eu me lembro de um festival, a gente falou de concorrente, porque a gente era Thierry, Mon Amour, Mon Amour, Thierry, attendez, Thierry, j'ai un cadeau que tu m'as donné là. Agora ferrou. Il est où? J'ai un bouquin que tu m'as donné.
et que j'ai gardé avec moi et qu'il est arrivé avec moi en France. Il m'accompagne. Ah, elle est Você là. sabe a... J'ai trouvé, Thierry. Regardez ça. Olha o presente que o Thierry me deu muitos Ele te anos deu? atrás. É, a Ah, tradução porra, de não Dois entendo nada. Perdidos numa Noite Suja do Plínio Marcos. Tradução da queridíssima Angelete Lopes. E olha isso. Ah, a Rio de professora. Janeiro, a gente estava falando de 16 de junho de 2001, você com a Bujanra. Excellent, je t'aime Thierry, je veux que tu participes d'ici, de cette série, parler de toi, de la vie, de la France, je suis en France. Cara, eu Tu na estudava, França? eu, eu sonhava de vir para a França nessa época, olha aqui, 2005, a gente estava falando de 2001 com a Bujanra em junho, e olha, 15 de junho de 2005, à mon Uhum. ami Alain, que jamais il ne se perd pas dans la nuit française. Amicalement, Thierry, que lindo, olha D'accord. que maravilhoso. D'accord. E era um presente que ele me deu em 2005 e eu com esse sonho de vir para a França. E agora eu já estou aqui há 8 anos, Thierry. Olha isso, Thierry. O Thierry, você sabe, né, que a gente estava em cartaz, a gente ficou em cartaz no Vocês Sete voltaram com Afluentes o do Rio Rio, Ota. 15 ou 16 anos depois, o Thierry pode até confirmar aí. 15, e a Monique, generosa, Monique Gardenberg, diretora do Sete Afluentes do Rio Ota, reúne toda a equipe técnica, ela tenta toda a equipe técnica e tenta toda a equipe de atores, né, o elenco. Maravilhoso, É, maravilhoso. foi uma odisseia novamente. E aí exatamente tem uma hora na cena que a gente fala Vive la France! Eu junto com o Thierry lá, muito bom. Ai, que bom. Legal, que Muita gente... bonito, né? Pois é, aproveitando que nosso querido Monsieur Tremoreux chegou, a gente ainda tem uns 23 minutos de live. Vamos fazer essa transição porque teve esse trabalho, você chegou na companhia com Patativa, mas teve um trabalho que foi bem bacana, que foi o Asilo Paraíso. Que Porra. quem viu aqui a Sensacional. conversa minha com a Renata Mitsahari, a gente falou, eu falei de você, Thierry, também, a gente ficou conversando Carol, com a Carol recentemente, a gente voltou no assunto. E eu quero ver com você também, como é que foi para você esse processo tão louco e esse mergulho nesse universo, né? Então, Alan, sempre achei, eu não lembro assim, eu sempre penso nisso, eu não lembro muito da execução do produto quando foi processado e aí lança-se para o público. Eu lembro do processo. Então, eu lembro do processo do estudo do Alzheimer, eu lembro que a gente pesquisou muito o Pequeno Príncipe, a gente fez um simpósio sobre o Pequeno Príncipe para chegar nessa criança, essa busca, esse laboratório. Eu lembro muito da confecção, quando a Carol estava sendo entrevistada por você, a confecção de material reciclado para criar instrumentos para peça, uma possibilidade de ser uma música ao vivo com instrumentos reciclados. E aí isso, para mim, foi uma grande escola, sabe? E aí, a concepção daquele mundo dentro do palco, porque era um personagem de cada país, com línguas inventadas, com gromelô, com nordestino, com pessoa da Croácia. Eu achava aquilo maravilhoso e toda a questão artesanal que nós fizemos. Não tinha truque. O truque era exatamente o truque de ator. A gente está aqui para contar essa história para vocês e a gente se transforma para vocês aqui e agora. Não tem recurso de luz, não tem, é esse recurso. O que a gente vai fazer é simplesmente o teatro artesanal para vocês. E eu lembro que era assustador o pós, principalmente quando você estava conversando com a Carol Cantino, quando falou a questão de que foi uma ONG de velhos assistir e eles se reconheceram em quase todos os personagens de idosos. E a gente, para mim, naquele momento, a gente conseguiu um objetivo, a gente chegou lá. A gente não tinha dinheiro, nós ensaiávamos muito tarde da noite, cada um com seus anseios, porque os personagens iam surgindo, não era um papel dado, era um papel conquistado e um papel por cada um, criado por cada um e você arestando esse papel, dando essa liberdade para fazer. E aí, no meu caso,
sempre foi uma experiência muito maravilhosa trabalhar contigo nessa liberdade artística. E quando você chega bem contundente para agora afinar, para a gente chegar no objetivo final, para isso ser comunicado, para isso poder ter um viés de diálogo com o público e coisa e tal. Então eu lembro muito bem das luzes de ribalta, eu lembro bem das cenas, eu lembro bem da musicalidade do Leandro Muniz, do Alexandre Elias, só gente fera que hoje continua fera, da Dani Fontan, do Alexandre Lindo. Eu lembro da Renata, que namorou em ser atriz, agora não é mais atriz, agora ou é atriz, tá dormindo, e é uma puta autora, é dramaturga. E então eu acho que foi uma grande família, e essa grande família que aconteceu dessa resistência da arte, de ensaiar à noite, de não receber. Nós éramos jovens, éramos mais fortes no sentido físico e de responsabilidades. A gente poderia pensar que a gente tinha mais concessões, né? Não tínhamos filhos, enfim, e a gente conseguia realmente ensaiar e fazer o produto lá. O Asilo Paraíso, para mim, é um marco, e ainda trabalho na história da Guilhermina. Eu reescrevi a Guilhermina, e eu fiz assim, e eu já montei com as crianças, que eu dava aula no Rio de Janeiro, numa escola, eu montei só com crianças de 7 anos, de 7, 8 anos. Maravilha, não sabia disso, cara. Exatamente. E aí já mudou de nome várias vezes. Chamava Eu Mesmo e a Minha Bicicleta Vermelha, e chamava Guilhermina também. E hoje é um projeto, ainda é um projeto. Que bacana, que legal. E é um marco, para mim é um marco, assim. Realmente uma escola. O processo foi bem longo, mas foi bem bacana. Ah, Carol, eita, tá vendo, Carol? Que loucura. Tá vendo, né? Não foi eu que tô contando, não. É ele que tá falando. Poxa, bacana. Carol, eu no ano passado fiquei com muita vontade de montar aqui na França. Tenho muita vontade de fazer uma versão com gente nova e aqui, porque eu acho que é uma história tão bonita, a gente conseguiu construir. Foi isso que era interessante, né? Cada ator ele tinha as provocações, os procedimentos propostos com muita liberdade, mas tinha, né, coisas, uma ficha, um questionário a responder, né? Cada um tinha que responder um questionário para avançar na composição do seu personagem. Todo mundo respondia como queria, mas o questionário era o mesmo. E depois que a gente teve os personagens consolidados, existentes, orgânicos, a gente pôde imaginar dramaturgias entre eles, né? Conversas, cenas, momentos desse asilo em que eles estariam se encontrando ou entre eles ou com a criança, no caso a Guilhermina, que era, né, o olhar do público, né, inocente pela história, né? A querida Carol Cantídio, pessoal, assistam, a live está salva no IGTV, conversei com ela também na semana passada. Bruno, que bacana. Você falou do gancho, quero dar o gancho para as coisas que você foi fazendo depois, e principalmente a tua experiência com a artesanal, dos queridíssimos da artesanal. Você falou, né, essa coisa do lado competitivo, porque realmente com Patativa, mesmo que eu não tenha feito nada antes na direção voltado para isso é o quê? Esse é o catálogo de 21 anos, quando fez 21 anos. É um catálogo que eu queria tanto te dar. Um dia eu vou mandar para você, para o Sedex. Que lindo. Mas claro. Não, é porque eu já tinha feito as coisas com o Bujan, já tinha dirigido algumas coisas antes, primeiras peças antes, mas sempre para adultas, né? Peças adultas, peças para adultos. E o Patativa foi essa invenção, essa possibilidade de abrir o horário do Teatro Glória no horário matinê, sábado e domingo, que estava fechado, que muitos anos não tinha sido explorado. Então eu pego essa missão, adapto o Patativa, que era um projeto adulto na minha cabeça no começo, e falo, vou adaptar isso aqui para todo mundo. E aí a gente acaba entrando, assim como vira companhia referência de teatro infantil, teatro juvenil, teatro para a família, né? A gente entra nesse círculo, mas tendo pessoas que já estavam ali fazendo um trabalho consistente há muito tempo, como o caso da Artesanal, que naquela época já era uma referência, e a gente entra assim, né, de supetão
nessa seara, como a Karen Ascioli, e fala: oi, galera, estamos aqui. Sim. Conseguimos chegar aqui onde vocês estão. E aí a gente cria esse diálogo, e como tinham muitas mostras, muitos festivais competitivos, a gente realmente era competitivo no sentido de apresentar nossos espetáculos e sermos premiados ou não. Com Patativa nós tivemos quase uns 40 prêmios, foi uma loucura. Todo o Brasil, né? Era um projeto muito bacana. Mas eu lembro da gente participar de um festival em Campos e eles estarem não como participantes do festival com o espetáculo, mas como debatedores, jurados, pessoas que estavam acompanhando. Jurados. E isso foi muito legal, né? Aquele encontro. Você estava nessa viagem? Acho que sim. Acredito que sim, porque quando começou a viajar, eu comecei a fazer o espetáculo. Isso foi muito legal, foi o nosso encontro, assim, meio que quebrar o gelo, passar um momento, falar da peça, falar do que era fazer teatro, se conhecer. E ali uma amizade muito grande se estabeleceu. E eu fico muito feliz que você e outros amigos meus, né, que passaram a frequentar também essa renovação também da artesanal, né, que tiveram gerações também de atores que foram passando por ela, mas realizando um trabalho bem bonito, forte para esse gênero, para esse segmento teatral que muitas vezes não é muito explorado, né? Sim. É isso que eu te falei, é uma das questões que eu levantava a bandeira. Essas são os louros de entrar numa faculdade mais velha, né? Porque a gente já tem uma história e aí a gente parece que consegue ser ouvido. Então, eu levantava, por que não o trabalho de uma cadeira da história do teatro não ter referência a tantas companhias maravilhosas que trabalham com infanto-juvenil, que é a criação do público, é a consciência de plateia, né? O sedimento do gostar do teatro é quando eu vejo uma peça ainda criança, jovem, teatro jovem, cadê o teatro jovem, sem ser um youtuber, nada contra, mas que vai para o teatro, para aí você ter o público jovem. Então, a artesanal, ele navega pelo infantil, jovem, é o teatro da família, porque a criança não vai sozinha no teatro. Então, e isso é muito conversado nos ensaios. A gente também atinge o adulto. A gente teve um caso, assim, é porque ele é famoso, mas não é o caso de falar. Um espectador, que é um ator bem famoso, ele foi ver com a filha e aí achou que seria mais um espetáculo, eu não sei, ele já acompanha a companhia, o processo da companhia, e ele foi ver, ele ficou maravilhado, que foi O Homem que Amava a Caixa, que é exatamente a peça que a gente viaja bastante, ganha vários prêmios também, e a gente vai para a China em 2018, fazer workshops, enfim. E ele voltou sozinho para assistir a peça. Então isso não sei se eu falo por todos da companhia, mas isso para mim é um diferencial. É um teatro infanto-juvenil que você volta para assistir aquele espetáculo. É um espetáculo. Só que a gente, para colocar edital, tem que categorizar, né? E às vezes o valor é menos. Por que é menos? É a mesma iluminação, é o mesmo cuidado de um espetáculo teatral. Por que essa mentalidade? Eu não sei como é que é aí, mas a gente vê peças que vêm de fora. Eu tive, né, a oportunidade de rodar de vários festivais internacionais, assim. Não era teatro infantilóide, infantil no sentido menor. Era um baita espetáculo com cuidado técnico apuradíssimo. E a gente subestima, às vezes, essa criança de hoje que é muito mais antenada, nasceu em outra geração, tá ligada, é mais rápida, não engana. Total. Se não já enganava antes, não engana hoje mesmo. E se enganar, é capaz dela ficar em casa vendo o tablet. Ela não vai para o teatro, não vai querer, não, vou ver aquela peça. Então a gente tem um trabalho do infanto-juvenil e do jovem cirúrgico, porque a gente não pode perder esse paciente. Se a gente perde, ele morre, ele não volta nessa idade da criança e do jovem. É chato. Não vou ver peça de... não vou, é chato. Então, eu acho que a artesanal brinca, é muito contundente, muito pesquisado, tudo é muito elaborado, a gente tem muitas reuniões antes, todos participam.
E eu entro no artesanal em 2009 com uma peça que não existia esse tipo de cuidado. Você me corta, Alan, para eu não ficar falando muito, tá? Não tinha esse tipo de cuidado. A gente faz um teatro de máscara, com projeção, sem texto, só com voz em off, que é a lenda do príncipe que tinha rosto. E nesse momento a gente concorre ao Zico Salaberry e tem toda uma conversa sobre o Bruno pode disputar o melhor ator ou não, porque ele não fala. Ele só representa de máscara. E eu tinha acabado de vir da MOC, vê se dá pra ver aí. Uhum. Eu lembro desse espetáculo, eu vi. E esse espetáculo foi incrível, assim, lotado, de sucesso de público. Eu tinha acabado de vir da MOC, fui convidado para artesanal por causa de um trabalho do Macbeth na MOC. E eles me viram em Brasília, no palco giratório, e me convidam para fazer A Lenda do Príncipe que Tinha Rosto, ser o protagonista desse espetáculo. Eu já tinha um trabalho com máscara, é onde eu me especializo em máscara, por causa da máscara balinesa com Stefane Brudi, com Ana Teixeira, da MOC. E ali eu ganho uma nova ferramenta, que é a manipulação direta de bonecos. Que hoje eu me considero, e me consideram, um ator que manipula também. Então, quase todos os espetáculos da artesanal têm esses viés, né? Manipulação de boneco, que agora a gente faz a manipulação siamesa, que é um boneco grande sobre nós, né? Esse é o Homem que Amava Caixas. Eu vi também. E aí a gente começou a pesquisar muito sobre a questão da manipulação de boneco. Tem a questão do canto, a questão da máscara e agora do texto, né? A gente, depois de muito tempo, a gente ficou um período sem usar muito texto, porque O Homem que Amava Caixas não tem muito texto, A Lenda do Príncipe que Tinha Rosto não tem muito texto, é muito na técnica do canto, máscara e manipulação de boneco. E aí, o Porquê Nem Todos os Dias São Dias de Sol, que não é o espetáculo mais recente, entra muito texto. Aí a artesanal volta ao conceito de trabalhar muito texto como ela era conhecida antigamente, né, na época do Patativa, que era Viagem ao Centro da Terra, que eles pegam muito texto para criança. Sim, Couro de Serrador de Piolho. Berinjela era o espetáculo da época do Patativa, quando a gente estreou. Exatamente. Depois eles fizeram outro já durante. O Patativa ficou uns 3, quase 4 anos em cartaz, em repertório, né? Em cartaz. Exatamente. Agora, muitos anos e viajando também. Mas eu me lembro que o espetáculo eles tinham criado ali da vez, se eu não me engano, era o Serrador de Berinjela, né? Ele ganhou o prêmio Coca-Cola. Era a época do prêmio Coca-Cola. Uma versão. Eu fiz a versão atual. Eles remontaram, não sei em que ano foi. Se o Henrique tiver aí, ele me lembra, mas foi remontada, eu fiz a versão atual. Muito texto, muito teatro meio... Já chamei o Henrique, ele ainda pediu tempo para vir. Me deixo na missão de você falar, mostrar essa live para ele e falar, tá vendo? Vai lá falar com a Alan mesmo. Não tenha receios. A história da artesanal é uma história enorme, né? Amigo, 54 minutos, temos 6 minutos para finalizar. Cara, te agradeço muito pela tua visão, pelo compartilhar tudo que você compartilhou hoje, pela tua amizade. Sei que tem muitas outras facetas da história, né? Achei muito legal que você recuperou o Rio Otto, os 7 Afluentes do Rio Otto, que é um espetáculo. 7 Afluentes. Amei de assistir, uma coisa realmente enorme. E outras coisas que você fez também, que eu fui acompanhando, que a gente nos herdamos para além da Resistência Companhia de Teatro. A gente acabou se encontrando, né? Tendo umas experiências até mesmo psicodélicas. Tá lembrando hoje, essa semana, lembra do creme de alface? Lógico. Creme de alface? Lógico. Foi do Sérgio Porto, né? Foi do Sérgio Porto? Sérgio Porto, feita para o Sérgio Porto. Como não? Criada em Santa Teresa e apresentada no Maitá. Grande performance. Grande performance. Gente, só para dar um spoiler, eu encontrei um texto, pensei de fazer um podcast, uma versão digital da leitura do texto. Pode ser que faça mais sentido hoje.
Mas, gente, só para dar um spoiler aqui do que era a loucura, um spoiler, um relato, um testemunho, envolvia 3 atores em cena, né? Uma mulher e 2 homens, envolvia teatro experimental e gesso, corpos engessados, ataduras de gesso feitas sobre todo o figurino, toda a roupa era constituída de gesso, que eu engessava os atores em partes diferentes do corpo, fazia capacete, fazia bustier, fazia cinturão, e vocês ficavam ali endurecidos, parte do corpo, falando verdade. até que vocês se libertavam e ficavam lá peladinhos os 3. Lembro muito bem, porque foi a primeira vez de um desconforto para mim, que foi a questão do nu, né? E era... Você tem desconforto de ficar nu? Eu falei, porra, Alan, sério? Pra quê, cara? Essa é a concepção. Vocês vão se libertar, vocês vão estar livres. Corpos nus. Isso, que é corpos nus. Vocês vão estar vestidos? Aí eu falei, caralho, Alan, só por você mesmo, na época, com esse pensamento, assim. Isso foi Alan, o quê? 2005. Fala. Não, eu queria falar de um projeto que a gente acabou não realizando, nem preciso falar dele, mas era a tua contemporaneidade já antes disso tudo, da rede, né? Você nos dirigia, esse projeto, né, ficou assim, mas por Skype da França, isso surreal, era surreal para a época. Fizemos isso para o festival, né? O Tempo Festival. O Tempo Festival. A apresentação de um processo, né? Da criação do espetáculo. Ficou só no processo. Era mas foi Dramatis Personae. Dramatis Persone. E interessante porque eu estava falando isso agora, conversando com a Nicole na live anterior. Nicole Corderi falando dessas experiências, de trabalhar com pessoas... E a gente fez isso, foi o quê? 2015? 2015, né? 2015. 16, 15. Eu não peguei aqui. Eu já estava aqui na França já há algum tempo e a gente teve essa oportunidade, né? De vocês estarem no Rio de Janeiro e eu estar da França vendo ensaio, trabalhando por Skype, né? Já estávamos e olha que louco, nisso. Incrível. É verdade. Incrível. É verdade. Eu pensei nisso hoje, enquanto ela estava falando, que a gente sabe que é possível, né? E agora é necessário. Na verdade, a gente sabia antes que era possível, mas agora é necessário. Pois é, deixa eu só dar uma palhinha, que a gente começou um processo, eu pensei no Dramatis do Skype, por causa disso, que a gente está fazendo agora todo sábado, daqui de dentro, que é um projeto com dramaturgia, porém com liberdade, uma vida em casa, um casal, as câmeras espalhadas pela casa. A nossa transmissão é via Skype para dentro da plataforma do YouTube. E a edição é feita do Rio. O cara vai fazendo os cortes do Rio, o Luiz Hagen. E aí o público interfere. Então a gente fica com fone de ouvido e é dado alguns objetivos e a gente acha uma maneira de transformar a dramaturgia na hora, sabe? E eu pensei muito em falar isso com você, porque daqui de dentro eu queria te mandar depois você dar uma olhada, enfim, ou mando mais pra frente, porque a gente fez 2 capítulos, a gente vai pro 2º agora, sábado que vem, e essa questão do Skype. Só Quer isso. fazer o seguinte, que 1 minuto vai cair. Vamos abrir uma outra live para você me falar desse projeto, que aí a gente deixa ele salvo na ideia. Perfeito, perfeito. Então a pessoa claro que está assistindo aqui ao vivo, eu vou pausa do xixi e eu abro uma outra live aqui pra gente falar desse projeto aí, tá bom, Brunão? Até já, pessoal. Valeu.